Faz algumas semanas que não gravamos nada neste podcast e foi por falta de computador. A experiência de ficar desconectado do limbo da vida concreta é algo no mínimo interessante e merece um episódio no futuro, quem sabe. Só que a ideia hoje é atender ao pedido de duas pessoas que ouvem esse podcast e introduzir as ideias de Fredric Jameson. Ele é a pessoa viva que tem mais para falar sobre a crítica narrativa marxista, algo mais abrangente do que só crítica literária. O método dele permite a gente falar um bocado também sobre filme, sobre artes plásticas, sobre seriado, rádio e TV mesmo, e até sobre arquitetura. E falar em teoria literária marxista confunde, porque isso não se aprende em universidade ou na escola. Fora que a primeira ideia que vem quando a gente remete à teoria marxista é falar sobre coisas concretas, sobre gente trabalhando, negociando seus direitos e o papel na sociedade. O reino da ficção e da fantasia, portanto, parecem passar longe desse lado bruto da vida, mas eis que o Jameson começa sua teoria com a seguinte ideia. A interpretação que a gente faz do mundo e de textos literários é um pouco parecida. Você lê um livro e está julgando e sendo confrontado por personagens, e na vida real é a mesma coisa. Você acaba o livro e julga o que achou do seu desencadeamento da história. Se ela é forçada, se o final é justo ou injusto com as personagens, se ela é absurda ou coerente, se ela edifica você em algo ou se foi só uma perda de tempo. E é assim também que a gente julga a história contemporânea, em termos de justiça, de coerência, de inteligibilidade, se a experiência coletiva valeu a pena ou foi uma soma de zeros que não vai dar em nada. E por fim a gente compara as coisas a todo momento. Se você está lendo seus primeiros romances, se acostumando com certo tipo de literatura, você vai comparar o que acontece na história com sua experiência de vida. Digamos que você tenha 15 anos, é um moleque de escola particular e está lendo Machado de Assis para passar na matéria da escola. E leitores sem experiência às vezes se irritam com o que leem, com os valores antiquados das personagens do Machado de Assis, com seu estilo talvez. Isso porque estão sendo expostos a uma visão de mundo diferente da sua pela primeira vez. Jameson tem reflexões únicas sobre uma fenomenologia da leitura, como o ato de ler coisas e se confrontar com o que pessoas de outras épocas, formações e valores têm para passar é muito mais complexo do que parece. De certa forma, esse moleque de 15 anos lendo Machado de Assis está dialogando com um senhor carioca do século XIX, morto há mais de um século, e tentando entender qual é a desse cara, tentando retirar significados da história que ele tem para contar. Conforme a gente cresce em experiência literária e também em experiência de vida, a gente se torna mais tolerante a discursos diferentes. Então a gente pode ser intolerante cabeça dura em termos de valores, só que uma pessoa bem lida ela tem capacidade cognitiva de passar por 300 páginas ou ouvir 2 horas de diálogo de alguém diferente, com outros valores de outras épocas tal, e entender a mensagem. Moleques de 15 anos, como o do nosso exemplo, às vezes fecha um livro no começo e vai ler um resumo do livro na internet para passar na prova. Ele não tem a experiência. Essa impaciência que bloqueou o seu contato com o mundo, digamos, é fruto da inexperiência de vida e de leitura. Para o Jameson, muito da ignorância, do conceito de ignorância em si, pode ser explicado a partir daí, em termos da reação que uma pessoa tem em frente a narrativas diversas. E aqui entra o lado marxista de tudo isso que a gente está falando, porque o Jameson está sendo um materialista histórico ao dizer isso. A filosofia do materialismo histórico reage contra aquela velha fórmula de interpretar o mundo através de símbolos, de instituições, de grandes figuras. O Marx e o Engels desenvolvem uma leitura materialista dizendo que enxergar a história do mundo como um embate entre grandes países e reinos, grandes governantes, grandes corporações, é entender a coisa pela metade só. Porque existe a história social, de gente que aperta parafuso, reboca a parede, dá aula. E olhar para a história da perspectiva das lutas dessa gente, em busca de liberdade e melhores condições de vida, permite a gente entender os eventos políticos sociais que caracterizam a modernidade principalmente. E os que mais caracterizam ela são revoluções. Para a historiografia, a modernidade começa com revoluções, afinal de contas. A Revolução Francesa, a Revolução Americana. A modernidade é marcada por uma revolução atrás da outra, por governos caindo por força de suas próprias populações, colonizados declarando independência da metrópole, sistemas econômicos sendo suplantados. Daí o Marx vai dizer na ideologia alemã: o que a velha historiografia burguesa tem a dizer sobre revoluções? Nada.
Ela vai tratá-las meio que como acidentes de percurso que faz um rei ser degolado aqui para que então surja um outro mais para frente e substitua o cara. E a filosofia do materialismo histórico vai no caminho contrário e conta a história da luta de classe da humanidade como um todo, dentro de cada configuração histórica singular. Na literatura, substitua reis e reinos por instituições literárias e educacionais e autores famosos. É mais ou menos a mesma coisa. A velha historiografia, que ainda é atuante hoje nas escolas, para nossa felicidade, vai contar que a literatura brasileira é o que a Academia Brasileira de Letras tem a dizer, que a literatura francesa é o que a Academia Francesa tem a dizer, e o que demais clubes de chá de gente rica e metida besta ou de grandes editoras, grandes jornais, considera a literatura. O Jameson dirá que a literatura é uma forma, ele prefere usar o termo narrativa aqui para ser mais abrangente. E o Machado de Assis é um criador de narrativa, mas também o Zé da Esquina, que não para de fofocar, é um criador de narrativa. E não nos enganemos aqui. Isso arrepia um monte de gente a ouvir, né? Mas o Jameson não está propondo uma nivelação por baixo de toda a literatura ao nível do mais banal, do mais popular. Então as fofocas do Zé da Esquina não vão ser lançadas em edição de luxo em capa dura por um motivo, porque elas são infinitamente inferiores do ponto de vista artístico às narrativas do Machado de Assis. Só que em termos estruturais, materiais, note, uma fofoca qualquer é composta de personagens, tiradas da vida real ou não, tanto faz. Ela tem uma progressão de eventos e ela tem uma moral. Quando se fofoca que tal pessoa foi vista traindo a esposa, a moral derivada dessa história diz algo sobre o caráter do alvo da fofoca. As pessoas que ouvem a história vão ser afetadas por isso, suas atitudes perante o tal cara, ou vão se ver confrontadas e protestar. É a mesma coisa que acontece no juízo literário, que a partir de agora a gente pode considerar um laboratório imaginativo da realidade. E aqui a gente chega em um ponto bastante importante dessa teoria, que os juízos literários vêm antes da vida prática. Quando nós somos expostos à literatura, e aqui entra a história oral, que sua avó te conta, fofoca, folclore, mas também as belas artes, a gente está sendo exposto a narrativas de caráter mais complexo do que a narrativa de nossas vidas. Uma criança não julga caráter com tanta habilidade, mas conforme ela absorve conversas sobre a vida social dos seus parentes, amigos e desconhecidos também, ela absorve formas de julgar o mundo exterior. E por mais criativa que ela seja na sua vida cotidiana, nunca vai ter a visão de temporalidade, as inscrições multifacetadas de personalidade que tem em um texto do Machado de Assis ou do Stendhal. Você não tem aqueles tipos de pensamentos profundos, um narrador na sua cabeça te explicando como a temporalidade está funcionando, o que está acontecendo nos bastidores, o que a personagem está notando e deixando de notar. Você na sua mente é uma personagem simples que não adquire aquele tipo de experiência rica e transfiguradora do livro na vida real. Raramente isso acontece. Então compare uma fofoca qualquer ou mesmo uma história simples como um causo de pescador e o seguinte trecho de Esaú e Jacó, do Machado de Assis. Eu vou ler aqui um trecho do capítulo de número 3, chamado A Esmola da Felicidade. Deus lhe acrescente, minha senhora devota, exclamou o irmão das almas, que era tipo um cura, ao ver a nota cair em cima de 2 níqueis de tostão e alguns vinténs antigos. Deus lhe dê todas as felicidades do céu e da terra, e as almas do purgatório peçam a Maria Santíssima que recomende a senhora, dona de seu bendito filho. E aqui só um contexto. Uma senhora que tinha acabado de ir na vidente ouvido o que queria ouvir sobre o futuro dos seus filhos que estavam na sua barriga, ela se sente tão empolgada pela notícia que dá uma nota super grande para esse padreco que está recolhendo esmola para a igreja. Eu continuo a narrativa. Quando a sorte ri, toda a natureza ri também, o coração ri, como tudo mais. Tal foi a explicação que, por outras palavras menos especulativas, deu o irmão das almas aos 2.000 réis, que é o valor da moeda aqui. A suspeita de ser a nota falsa não chegou a tomar pé no cérebro deste. Foi alucinação rápida. Compreendeu que as damas eram felizes e, tendo o uso de pensar alto, disse piscando o olho enquanto elas entravam no carro. Aquelas duas viram um passarinho verde, com certeza. Sem rodeios, supôs que as duas senhoras vinham de alguma aventura amorosa e deduziu isto de 3 fatos que sou obrigado a enfileirar aqui para não deixar este homem sob a suspeita de caluniador gratuito. O
primeiro foi a alegria dela, o segundo o valor da esmola e o terceiro o carro que as esperava a um canto, como se elas quisessem esconder do cocheiro o ponto dos namorados. Eu vou avançar um pouco a narrativa. Cumprimentou as senhoras quando o carro passou. Depois ficou a olhar para a nota tão fresca, tão valiosa, nota que almas nunca viram sair das mãos dele. Foi subir na rua de São José. Já não tinha ânimo de pedir, a nota fazia-se ouro, e a ideia de ser falsa voltou-lhe ao cérebro, e agora mais frequente até que se lhe pegou por uns instantes. Se fosse falsa, para a missa das almas, gemeu à porta de uma quitanda e deram-lhe um vintém sujo e triste, ao pé da nota tão novinha que parecia sair do prelo. Seguiu-se um corredor sobrado. Entrou, subiu, pediu, deram-lhe 2 vinténs e o dobro da outra moeda no valor e no azinhavre. E a nota sempre limpa, uns 2.000 réis que pareciam 20. Não eram falsos. No corredor pegou ela, mirou-a bem. Era verdadeira. De repente, ouviu abrir a cancela em cima e uns passos rápidos. Ele, mais rápido, amarrotou a nota e meteu-a na algibeira das calças. A algibeira é o bolso das calças, né? Ficaram só os 2 vinténs azinhavrados e tristes, o óbolo da viúva. Saiu, foi à primeira oficina, à primeira loja, ao primeiro corredor, pedindo longa e lastimosamente: para a missa das almas! Eu vou adiantar um pouco a narrativa. Esse padre que está pedindo dinheiro para a igreja vai embolsar esse dinheiro para ele. E ele vai ficar se justificando depois, né? Então, primeiro ele pensa a todo momento que a nota pode ser falsa, ele tenta assim convencer de que não, e por aí vai todas essas ideias, porque isso está expressando a confusão mental do cara, né? Os 2.000 réis, dizia outra voz menos débil na cabeça dele, eram naturalmente dele, que em primeiro lugar tinha também alma, e em segundo lugar não recebera nunca tão grande esmola. Quem quer dar tanto vai à igreja ou compra uma vela, não põe assim uma nota na bacia das esmolas pequenas. Se minto, não é de intenção. Em verdade, as palavras não saíram assim articuladas e claras, nem as débeis, nem as menos débeis. Todas faziam uma zoeira nos ouvidos da consciência. Traduzia-as em linguagem falada, a fim de ser entendido das pessoas que me leem. Não sei como se poderia transcrever o papel um rumor surdo e outro menos surdo, um atrás de outro, todos confusos para o fim, até que o segundo ficou só. Não tirou a nota a ninguém. A dona que pôs na bacia por sua mão. Também ele era alma. Porta da sacristia que dava para a rua. Ao deixar cair o reposteiro azul escuro debruado de amarelo, não ouviu mais nada. Viu um mendigo que lhe estendia o chapéu roto e sebento, meteu vagarosamente a mão no bolso do colete, também roto, e aventou uma moedinha de cobre que deitou ao chapéu do mendigo, rápido, às escondidas, como que era o evangelho. Eram 2 vinténs. Ficavam-lhe 1.998 réis. E o mendigo, como ele saísse depressa, mandou-lhe atrás estas palavras de agradecimento parecidas com as suas. Deus lhe acrescente, meu senhor, e lhe dê 3 pontos. O Jameson, é claro, como crítico literário, está do lado dos grandes mestres da literatura. É nas grandes obras, nos grandes escritores, que a gente encontra encapsulados os grandes veículos de interpretação do mundo, com essa narrativa extremamente complexa, envolvendo vários embates internos desse cura e a relação de hierarquia entre a moça rica que dá o dinheiro para ele e depois ele, o mendigo. Saber ter uma experiência hermenêutica é algo que quase todo mundo busca na vida. E hermenêutica que é um nome complicado que os filósofos usam para se referir a algo um pouco mais simples, a teoria da interpretação. Então a gente está falando de saber interpretar coisas em várias etapas, de forma variada, fazendo jus à complexidade dos fenômenos e não tomando conclusões precipitadas antes de a gente ter material suficiente em mãos, chegar a uma conclusão de fato. Uma pessoa inexperiente ou ignorante não sabe fazer isso. Verdade, para ela, é um valor imediato. Ela recebe algo no WhatsApp e essa coisa é verdade. Ela assume que, porque está lá, porque é mídia, é correto. Mais para frente da sua teoria, o Jameson vai pensar como o pensamento político está atrelado a esse tipo de experiência, e a gente já chega lá. Isso tudo que eu falei é o básico do básico para o Jameson. Ele tem os seus 80 e tanto anos e ainda é um homem muito ativo. Ele vive escrevendo livros importantes, então é complicado abarcar minimamente a obra dele, mas eu vou dar umas pistas de como eu estou encontrando um caminho interpretativo para realmente chegar a uma análise de textos de literatura com essa metodologia. Então, ele tem um texto chamado Arqueologias do Futuro, e é um livro sobre ficção científica.
Não há barreiras para a ficção científica em comparação com uma literatura de caráter mais realista, como aquela do já mencionado Machado de Assis. Uma autora de sci-fi como Octavia Butler dedica parte significativa de seus livros construindo um mundo cujas regras são diferentes das regras do nosso mundo. Ela tem um texto, por exemplo, em que a escravidão volta a ser uma prática legalizada nos Estados Unidos. E ela tem que especular sobre todo o desenvolvimento histórico que poderia ter ocorrido desde a nossa época até aquela, para que as coisas retrocedessem a esse ponto. E quando a gente está falando sobre um futuro especulativo, a gente está ao mesmo tempo refletindo sobre o racismo e a segregação latente nos Estados Unidos nos anos de 1980, que foi quando ela escreveu esse livro, e amplificando interpretações sobre a realidade que a gente não encontraria em qualquer lugar, que a gente não encontra no senso comum, por exemplo. E ela tem uma frase que inicia o livro chamado Kindred, que é muito importante como chave para o gênero da ficção como um todo. Ela diz: comecei a escrever sobre poder porque era algo que eu tinha muito pouco. Essa frase inicia o livro, né? E é preciso, portanto, formular linguisticamente a nossa agência, nosso poder de atuar no mundo, para que tenhamos um imaginário de expectativas a serem atingidas. E aqui eu estou falando do nível pessoal, mas também no nível de lutas históricas, né, de missão histórica. Caso a gente não faça isso, a gente está atirando no escuro o tempo todo. Ficção narrativa é uma criação de imaginários, de possibilidades latentes que porventura poderão constituir nossa experiência no futuro. E o Jameson vai analisar o desenvolvimento da ficção científica a partir da modernização da sociedade e ressaltar casos intrigantes em que autores descobrem coisas que realmente aconteceram. Então a gente tem, por exemplo, o Edward Bellamy, o autor estadunidense, que vai conseguir imaginar lá em 1880 coisas como o rádio, cartão de crédito, renda básica universal, antes de os inventores dessas coisas terem nascido. A Octavia Butler narra os Estados Unidos governados por celebridades estúpidas e catástrofes naturais que por puro acaso coincidiram com coisas que aconteceram no século XXI. E seria apelar para o misticismo supor um poder de evidência dos grandes artistas, né? Mas a especulação dos artistas abrange nossa experiência coletiva para coisas que não aconteceram. É disso que eu estou falando. E nos dota de um poder de alegorização e abstração do qual nossa convivência social dependem. Esta é uma ideia que eu só vou pincelar e que está num livro chamado O Inconsciente Político, do Jameson. Ele diz que as ideologias constituem as pessoas também através de uma rede de sentidos. O Jameson discorda da teoria da ideologia do Marx, lá dos anos de 1840, e mesmo do Georg Lukács, no livro Como História e Consciência de Classe, porque ele vai dizer que é impossível uma interpretação do mundo sem um certo nível de reificação. Toda construção de sentido coletiva é ideológica necessariamente. Isso não é necessariamente ruim. A ideologia é menos uma enganação construída para te pegar e mais uma forma de cognição aberta para interpretarmos coisas. Então, uma ideologia traz consigo suas próprias verdades, suas coerências. O Jameson diz que em nossos juízos mais rígidos, a gente está operando a todo momento a partir da lógica da alegoria. A gente não está comparando, mas a gente está atribuindo significados transcendentes às coisas. Para dar um exemplo, se eu encaro que a humanidade tem 9 bilhões de pessoas, você pode se negar a ver isso como algo significativo. Você pode repetir uma reflexão como a do Peter Sloterdijk, o filósofo alemão, e dizer: ninguém consegue se enxergar ao lado de 9 bilhões de pessoas. O Sloterdijk está falando aqui que, como consequência, é impossível ter uma empatia com a humanidade. Você tem que ter grupos menores e se dedicar a esses grupos, né? Ele está falando isso como um ultranacionalista, um tipo de neofascista. E você conhece de vista, de fato, umas milhares de pessoas na sua vida inteira. Você vê mais umas tantos milhares na TV, você conhece pessoalmente umas dezenas de pessoas e sabe o nome de umas centenas. E a coletividade é uma abstração, de fato. Só que o Jameson vai no caminho contrário do Sloterdijk e vai dizer: a evolução da cultura mostra que sim, você pode imaginar isso. Que 9 bilhões de pessoas constituem uma coletividade. Porque as pessoas sempre fizeram isso no fundo. Você pode fazer um salto interpretativo, um salto alegórico, como ele gosta de falar, e imaginar o seu vínculo com as 9 bilhões de pessoas a partir da ideia do humanismo, que somos todos irmãos e irmãs, por sermos da mesma espécie, por herdarmos a experiência passada da humanidade. Isso nos cria obrigações morais e por aí vai. Ou você pode parar no nacionalismo e dizer que ter nascido no mesmo pedaço de terra, falar as mesmas línguas daquele pedaço de terra, torna as pessoas parte de algo intransferível.
tem algo de místico por trás disso, isso te obriga a ter certas obrigações e faz você explodir gente numa guerra a favor do seu país, por exemplo. Ou você imagina a unidade do proletariado do mundo inteiro, sua missão de revolucionar os meios de produção e organização da sociedade para que a economia seja retirada da mão de elites parasitárias, etc, etc, etc. Todas essas são formas que só de ouvir você reconhece, elas existem, elas são coisas atuantes no mundo. E elas são formas de como as pessoas interpretam o mundo. E essa interpretação determina a ação. A gente está sempre dando saltos interpretativos que não estão contidos nas coisas em si, no fato de existirem 9 bilhões de pessoas, por exemplo. Ideologias são justamente essas formas convencionadas de interpretação que unem e separam grupos por afinidade de pensamento. Essa é uma contribuição para as várias subteorias do marxismo que o Jameson está fazendo. Ele está continuando o Althusser e o Adorno no campo da teoria da ideologia. No campo da literatura, a gente já falou, ele continua e cria muita coisa nova, ele faz uma fenomenologia da leitura e da narrativa, e também ele faz contribuições importantes para o materialismo histórico em si, que está pensando diferentes épocas da história humana e as lutas sociais subjacentes a elas. Lutas sociais, como a gente viu, estão intimamente ligadas a embates interpretativos. Você não inventa um novo movimento social, seja de direita ou de esquerda, sem constituir um novo aparato da imaginação. Formas literárias sempre acompanharam grandes movimentos da política. Então, por exemplo, a Revolução Francesa é um produto do imaginário do iluminismo tardio. Pelo menos as pessoas que estavam absorvendo essa cultura do iluminismo tardio. Da noção de que a marcha da história é uma aventura de progresso, que você já tem lá em Voltaire, e que a gente enfrenta a tirania e o obscurantismo das instituições do passado, como a Igreja Católica e a monarquia, se a gente quiser chegar a algum lugar. O romantismo e sua valorização de grandes heróis contou a história das conquistas de Napoleão Bonaparte na historiografia, os livros do Michelet, por exemplo, ou na ficção do Alexandre Dumas. Eu não estou dizendo que todo mundo envolvido na Revolução Francesa, por exemplo, estava lendo literatura da época. A maioria das pessoas, aliás, eram analfabetas, então. Só que o Jameson acerta aqui justamente porque ele já te contou que as belas artes são uma faceta só do imaginário narrativo de uma coletividade, que também fofoca, que também absorve peças de teatro na rua, cirandas, piadas, ou que absorve sermões da igreja, ou que ouve palestras políticas no centro da cidade, que lê panfletos políticos sendo distribuídos por aí vai. A gente está falando de uma teoria de mídia, e na modernidade não espere mudança do imaginário da sociedade sem uma reconfiguração de mídias e de seus conteúdos. E nesse ponto de sua teoria, o Jameson ele se vê na obrigação de descrever como funciona a mídia e o imaginário da sua própria época, dos anos de 1980. E aí que ele escreve o monumental Pós-Modernismo ou a Lógica da Cultura do Capitalismo Tardio, que é o seu livro mais famoso e é um livro super difícil de entender. Um tratamento detido desse livro vai ter que ficar para outro episódio, porque ele é um livro de mais de 400 páginas, né? E não se entende esse livro sem que a gente trate de outro livro anterior chamado Marxismo e Forma, que serve como um livro mais denso de teoria sobre o método dialético, sem o qual o livro sobre a pós-modernidade não faz sentido nenhum. Em resumo, pós-modernidade é uma época de déficit. A cultura de centros urbanos deixou de pensar em totalidades e se tornou reticente em realizar os tais saltos alegóricos que eu mencionei acima. A gente precisa de mais interpretação alegórica para conseguir criar nossas próprias utopias, nossas próprias visões de futuro, então qualquer mudança cultural, social ocorrer. O que está acontecendo na pós-modernidade, segundo Jameson, é um movimento de ecletismo, de deshistorização radical da expressão humana, de nivelação de todos os valores, etc. E se você acompanhou os 6 episódios sobre o Mark Fisher, que a gente lançou, dá para ver de onde o Fisher tirou essa ideia da incapacidade de inventarmos formas culturais novas. A pós-modernidade nem é mais o nosso contexto, segundo Jameson. Ela foi mais algo que rolou nos anos 70 aos 90, até o 2000 mais ou menos. Aquele cenário de drástica de-diferenciação, como ele chama, em algumas sociedades do capitalismo tardio, pautada pelo consumo exacerbado e por políticas conservadoras meio paternalistas. É um fenômeno da era Thatcher, da era Reagan, até a era Bush. Hoje a gente tem algo um pouco diferente, que é uma volta radical de utopias.
e uma volta perigosa de utopias reacionárias. O racismo em si, para o Jameson, é uma utopia porque um racista traz consigo uma leitura de um futuro ideal em que sua cultura anglo-saxã, ou germânica, ou nórdica, ou luso, sei lá o que, não terá mais contato com outras culturas afroasiáticas ou nativas, e que vai atingir uma homogeneidade de valores culturais, religiosos, etc., que com certeza só existem na cabeça de um racista desmiolado, porque essa realidade nunca operou nem na Europa medieval, né, que geralmente essa gente gosta de fantasiar, imaginar que a Europa medieval era 100% branca, católica, etc. Isso é uma bobagem sem fim, porque na Idade Média europeia você tinha muito contato entre culturas em função do mercantilismo, tinha muita religião, tinha muita diversidade, de uma forma que nem se imagina quando você não estuda a fundo a Idade Média. Só que o crucial aqui é, o valor de verdade para essa gente está autocontido nas suas ideologias. Esse é o contexto atual. Uma pessoa imersa na sua própria ideologia, ela não vai buscar a verdade no sistema alheio para confrontar ou se tornar mais rigorosa. Antes de tudo, ela enxerga pessoas que participam de outro sistema de valores como seus inimigos. Essa é uma ideia jogada aqui, só que se ela servir algo para você, valeu a pena expressar. Eu vou parar por aqui deixando algumas referências do próprio Jameson, que eu consultei, para fazer essa pesquisa. Esse resumo que eu fiz da teoria básica se baseia em 4 livros centrais. Um chama Allegory and Ideology, Alegoria e Ideologia, que eu não sei se está traduzido, Marxism and Form, esse eu sei que está traduzido, foi primeiro traduzido em Portugal pelas edições 70, português brasileiro também tem. E aqui eu estou me referindo principalmente ao ensaio final desse livro, tá? Um terceiro é o Archaeologies of Future, que não está traduzido como eu mencionei, o livro sobre ficção científica, e o tal do Postmodernism, que está traduzido. Tem uma entrevista boa com a Octavia Butler sobre o potencial expressivo da ficção científica, foi feita pela maravilhosa Amy Goodman, a jornalista do Democracy Now!, em 2005, e você acha um link para o vídeo completo no site democracynow.com, sob a entrada do dia 23 de fevereiro de 2021. Eu deixo o link aí na descrição. Quem não tiver com paciência e tempo para ler centenas de páginas do Jameson, ele deu muitas entrevistas boas na sua vida. Você acha trechos relevantes delas e das suas aulas no site da Stanford.edu. O link é muito grande, então eu vou repercutir ele aí na descrição do episódio. E eu dou destaque para uma aula chamada Crisis in Historicity e para uma entrevista que ele deu para a revista Diacritics, volume 12, de 1982.